Olá, eu espero que todos estejam bem e utilizando nosso canal Anatodrops, nós vamos falar hoje sobre a anatomia topográfica do coração. Espero que todos estejam atentos aí às nossas informações e ao final curta, compartilhe e mande sua dúvida. É uma satisfação estarmos juntos. Bom, para falar um pouquinho sobre a topografia do coração, onde o coração está localizado, nós precisamos só relembrar um pouquinho que existe a caixa torácica, um conjunto, ou um gradil costal, formado aí pelos arcos costais, as costelas, anteriormente pelo externo e posteriormente pelas vértebras. E naturalmente o coração tem uma relação muito própria com a caixa torácica, até porque o próprio entremeio do tecido ósseo que constitui a caixa torácica, nós temos os músculos, Nós temos os intercostais internos, intercostais externos, nós temos aí a banda muscular reto, abdominal, que vai ter fixação, nós temos também a banda muscular responsável ali pela condição de movimento da musculatura, que são os escalenos e o esternocleidomastoide. Então essa musculatura toda tem uma relação isolando, conferindo movimento, estabelecendo relação com o próprio coração, mesmo que nesse instante ainda uma relação com a caixa torácica. E das generalidades, Nós temos o mediastino, dividido em mediastino superior, mediastino médio e mediastino inferior. Então uma relação do coração com essas porções do mediastino. A cavidade pericárdica, ela tem uma importância e tem uma constituição aí na topografia do coração. Nós temos os pulmões, que têm uma íntima relação, eles estão ladeando o coração. As vias aéreas, que estão na porção por trás do coração, e o coração propriamente dito, que é a nossa bomba cardíaca. Então, aqui é uma imagem que consegue demonstrar o que nós acabamos de falar. Nós temos aí o pulmão esquerdo, o pulmão direito, Nós temos o limite inferior, que é a condição do próprio músculo diafragma, que divide a caixa torácica da cavidade abdominal. Ao centro nós temos a loja cardíaca propriamente estabelecida ali, com o saco pericárdico, e posteriormente nós temos a traqueia aqui, dando essa noção espacial do coração. Bom, o coração então, ele acaba tendo uma semelhança com o cone, entretanto invertido, ou uma pirâmide, um triângulo, uma pirâmide invertida, sendo a sua base para cima e o seu ápice para baixo. Condicionalmente, o coração tem uma média de 12 centímetros de comprimento e 9 de largura, na sua condição mais ampla, e nas mulheres o coração tende a ser um pouco mais leve, naturalmente um pouco menor quando comparado a indivíduos do sexo masculino, dada a constituição hormonal em que o corpo feminino tem uma relação com o estrogênio e a progesterona, ao passo que o organismo masculino tem uma relação com a testosterona. Isso assim como densidade muscular, e vale lembrar que o coração é um músculo propriamente dito, também. Nós temos também uma condição de densidade óssea, então só para estabelecer esse ponto referencial a todos. Os limites cardíacos, Importante falar um pouquinho que anteriormente o coração, ele tem um limite com o osso externo, Então essa relação ela é muito própria, Até porque todo o funcionamento cardíaco de sístole e diástole, de ausculta, vai permear esses espaços aqui. Já na superfície inferior, essa linha vermelha representa a condição do músculo diafragma respiratório. Então nós temos aqui na sua superfície inferior o coração repousando sobre o diafragma. A borda direita, condicionalmente estabelecendo ali a relação com o pulmão direito, e a sua borda esquerda, relação própria com o pulmão esquerdo. Então esses são os limites cardíacos. Quando nós falamos de camadas cardíacas, nós temos, o pericárdio, que é a camada de revestimento, de formação, de proteção a essa estrutura, ao músculo cardíaco, com a função ali de isolar, de limitar, de conferir a posição relacionada ali, lembrando que o coração ele vai ter nos seus movimentos de sístole e diástole, então a repercussão vai ser própria, sendo uma restrição dessa camada que é o pericárdio. E aí nós vamos ter esse pericárdio dividido em dois.
o pericárdio fibroso e o pericárdio seroso, que nesta lâmina nós conseguimos entender que o pericárdio ele divide-se em uma lâmina visceral porque ela está conectada, né, e voltada para o coração propriamente dito, na sua primeira camada, que é o epicárdio propriamente, e a lâmina parietal, uma lâmina mais externa, que está voltada a uma condição extra estrutura, formando o que nós chamamos de pericárdio fibroso. Esse mesmo pericárdio fibroso estabelece o que macroscopicamente nós conseguimos identificar como saco pericárdico. E esse saco pericárdico ele gera uma importante função, que é justamente de abrigar e dar limite ao líquido pericárdico. O líquido pericárdico ele existe com a funcionalidade de redução do atrito. Lembrando, o coração tem movimentos de sístole e diástole, e esses movimentos na sua propagação precisam ter atenuações, e essas atenuações elas são realizadas pelo líquido pericárdico, que também acaba sendo uma barreira de proteção, principalmente no que diz respeito à funcionalidade contra agentes infecciosos, que posteriormente nós vamos falar. Já as camadas cardíacas propriamente são 3. O epicárdio, que é a camada mais externa, propriamente funcional do coração, tem uma relação própria com o pericárdio seroso. O miocárdio, que é constituído exclusivamente de músculo, e esse músculo cardíaco, então, por isso que o nome é infarto do miocárdio, quando o indivíduo é acometido por esse processo patológico, é justamente lembrando que o miocárdio ele tem uma constituição fisiológica própria, que é a formação em sincício, dando a característica de resistência a esse músculo cardíaco. E mais internamente, o endocárdio, onde nós vamos ter o revestimento interno, a passagem do tecido sanguíneo e, consequentemente, o revestimento ali pelas válvulas cardíacas que nós vamos apresentar nos próximos slides. Aqui uma imagem onde se consegue fazer um recorte e ampliar essa imagem. Então nós vamos partir da camada mais externa, onde nós temos ali o pericárdio com as suas 2 lâminas. Na sequência disso nós temos então o líquido pericárdio, nós temos a presença de vasos sanguíneos, tecido que reveste o epicárdio, o próprio tecido muscular na formação de sincício, que nós falamos ainda há pouco, e internamente o endocárdio. A configuração externa do coração ela é própria, né? Então nós vamos ter na sua face anterior, que é aquela relação com o externo e com as costelas, né? Chamado então de face externo-costal, nós vamos ter condicionalmente ali o ventrículo direito, dada a posição que o ventrículo ocupa. Já na face diafragmática, que é por onde o coração está repousando, lembrando dos slides anteriores, nessa conexão, eu tenho o repouso sobre o diafragma, nós temos ali naturalmente o ventrículo esquerdo e parte do ventrículo direito relacionada a essa face diafragmática ou face inferior. Já a face pulmonar esquerda nos dá uma relação própria com o ventrículo esquerdo, uma vez que ele tem toda aquela relação com a impressão cardíaca voltada para o pulmão esquerdo. Na configuração interna do coração, nós vamos ter as câmaras cardíacas, sendo ela 2 átrios, que estão relacionados à base do nosso cone ou da nossa pirâmide, e os 2 ventrículos que vão formar naturalmente o ápice, tá? E a relação que o hemicoração direito, representado pela cor azulada, ele vai transportar sangue venoso. Já o hemicoração esquerdo tem uma relação própria com o transporte do sangue arterial, aquele sangue que já sofreu hematose na relação com os pulmões, e a partir dali nós vamos ter essa bomba cardíaca trabalhando em sincronia dentro de um processo de normalidade. Essa é a configuração interna do coração. Então nós temos aqui, apontado pelo laser point, as 2 câmaras atriais e as 2 câmaras ventriculares. Uma limitação entre os átrios é justamente o septo interátrio ventricular e os interatriais, e entre os ventrículos o septo interventricular, a parede do ventrículo. Então internamente
o átrio direito, ele recebe sangue venoso da veia cava superior e veia cava inferior, armazena temporariamente, transpassa o tecido sanguíneo para o ventrículo direito, esse tecido sanguíneo passa pela válvula tricúspide, a válvula tricúspide recebe esse nome porque cúspide em latim tem uma relação com as folhas, então são 3 folhas, todas essas folhas fixadas pelas cordas tendíneas e formando constitucionalmente depois os músculos papilares, que conferem abertura e fechamento sincrônico dessa válvula, e na sequência o ventrículo direito ejeta sangue por meio da artéria pulmonar, transpassando pela própria válvula pulmonar, levando esse sangue venoso, conduzindo pela artéria pulmonar os pulmões direito e esquerdo, respectivamente, que lá no interior dos alvéolos haverá a hematose e retorna esse sangue por meio das veias pulmonares, que vão trazer esse sangue arterial para o átrio esquerdo. O átrio esquerdo transpassa com o movimento de sístole para o ventrículo esquerdo, consequentemente, transpassando aí pelas válvulas, pela válvula mitral, que tem também as suas cordas tendíneas fixando-se aos músculos papilares, e daí do ventrículo esquerdo para a artéria aorta, transpassando pela válvula aorta, consequentemente o sangue arterial tendo a sua condução pelo arco aórtico, e aí a divisão do sangue arterial para o corpo todo. Essa é uma constituição bem ampla da representação que nós temos nesse instante da estrutura cardíaca e do circuito que o tecido sanguíneo percorre no interior das câmaras cardíacas. Chegamos ao ponto da vascularização do nosso coração, e essa vascularização ela é conferida pelas artérias coronárias ou artérias coronarianas, dividindo-se amplamente em coronária direita e coronária esquerda. A coronária direita vai dar origem à artéria marginal direita e, consequentemente, à artéria interventricular posterior. Já a coronária esquerda, ela tem uma ramificação importantíssima, a ramificação interventricular anterior, o ramo circunflexo, que percorre a parede posterior, e, por último, a artéria marginal esquerda. Lembrando-se que na face posterior e na extremidade delas, elas vão anastomosar-se, ou seja, elas conferem um ramo circunflexo para conferir a vascularização. Na imagem a gente consegue perceber que a artéria coronária direita tem o seu ramo e mantém-se a sua integridade. Já a artéria coronária esquerda dá origem a um ramo circunflexo, e a artéria coronária direita juntamente com o seu ramo principal, para conferir essa capacidade de suprimento sanguíneo ao tecido miocárdico. Nesta imagem, nós conseguimos aqui acompanhar de fato a artéria coronária direita, as suas diversas ramificações capazes de conduzir esse sangue, conferindo inclusive o que se denomina de circulação colateral. No impedimento, em alguma obstrução, ela consegue conferir esse estabelecimento. E, de fato, o ramo marginal, que vai dar toda a capacidade de conferir vascularização a essa parede. Já a artéria coronária esquerda, com a ramificação do circunflexo, que vai para a parede posterior, como eu expliquei no slide anterior, e tendo a sua condição descendente da esquerda, que vai paralela também à veia cardíaca maior. Ora, lembrando que os vasos sanguíneos arteriais conduzem o sangue rico em oxigênio, levando nutrientes ao tecido, às células, ao passo que as veias estão coletando esse tecido sanguíneo, agora com pouca concentração de oxigênio e grande concentração de gás carbônico, para uma condição própria
do seio coronário e que a coleta é feita pelo sulco coronário no átrio direito e na sua porção final pela veia cardíaca magna, também formando o seio coronário, capaz de promover toda a drenagem venosa do coração. Nesta imagem, nós trazemos a vocês a importância de conhecermos a divisão anatômica do coração na sua porção interna, porque sobreposta a essa estrutura nós temos o sistema de transmissão do impulso elétrico, conferido pelo nódulo sinoatrial, localizado ali no átrio direito, na sequência pelo nódulo átrio-ventricular, ligeiramente acima do septo átrio-ventricular, e na sequência pelos feixes ou ramos das paredes dos ventrículos. Em alguns livros tratam com o nome de feixe de His, em outros nos ramos que são capazes de transmitir o impulso elétrico. Lembrando que a grande funcionalidade do coração é justamente a ejeção do tecido sanguíneo, seja ele venoso e arterial, nessa fantástica bomba cardíaca localizado no nosso mediastino, repousando sobre o nosso diafragma, ejetando ora no seu ventrículo direito para os pulmões o sangue venoso e no ventrículo esquerdo para todo o tecido que ele é capaz de ejetar no corpo humano, todas as extensões, todos os sistemas do sangue arterial. Então nós temos essa condição que explica o grau de funcionalidade de transmissão elétrica. Essas são as principais referências que serviram para a elaboração dessa nossa curta aula acerca da topografia do coração. Curta, compartilhe, envie as suas perguntas, a interação, nós estamos à disposição. Obrigado.